Vivemos em um período da história humana em que a tecnologia vem evoluindo a uma velocidade nunca vista antes. Coisas que são extremamente comuns hoje sequer existiam da forma como estamos acostumados, pelo menos, há 20 anos atrás. Mas apesar disso, muitos projetos ambiciosos ao longo da história nunca saíram do papel. Sejam armas, veículos ou projetos arquitetônicos que desafiam a física, que se realmente fossem feitos, possivelmente teriam causado um grande impacto na nossa sociedade. Então, sabendo disso, eu acho que seria interessante comentar sobre algumas tecnologias que não existem. Com certeza, uma das maiores mentes da história da tecnologia foi ninguém menos que o Nikola Tesla, um inventor sérvio-americano do final do século XIX que se destacou pelas suas contribuições no desenvolvimento da corrente alternada, no rádio, no raio-x e na robótica, além da sua rivalidade com outro grande inventor de sua época, o Thomas Edison, o qual Tesla até já trabalhou por um determinado período. Nikola Tesla era considerado um futurista e a partir da década de 1890, ele expressou ideias de distribuição mundial de energia sem fio, além de ser um dos primeiros a pensar na ideia da comunicação sem fio. Ele chegou até mesmo a desenvolver, em 1898, um sistema para controlar um barco através de um rádio. O experimento hoje é considerado a primeira demonstração pública de um controle remoto. Os últimos anos de Tesla, no entanto, foram marcados por reclusão e dívidas que ele acumulou. Muitos o consideravam, principalmente nessa época, como uma pessoa bastante excêntrica pelas suas invenções e ideias, as quais ele gastou praticamente todo o dinheiro que havia ganhado em vida, vivendo seus últimos dias em diversos hotéis de Nova York, deixando por onde passava contas sem pagar. Ele veio a falecer em 1943, com seus trabalhos só sendo redescobertos a partir dos anos 60. Como ele era um inventor prolífico, existiram alguns projetos de Tesla que nunca foram desenvolvidos como ele imaginava, como é o caso de sua ideia de transmissão elétrica e comunicação sem fio universal. Mas outro projeto inacabado seu foi uma arma que ele pensou que era chamado por Tesla de Teleforce. Essa ideia foi concebida já no final dos anos 30 e seria um dispositivo que seria capaz de disparar um jato de partículas como se fosse um raio que percorreria uma velocidade de cerca de 430 km por hora e seria capaz de derrubar aviões a mais de 300 km de distância, pensada para ser usada como uma arma de defesa. No momento de sua concepção, outros inventores já haviam pensado nessa ideia de um raio da morte, como a mídia chamou essa invenção, mas Tesla afirmava que sua arma era super poderosa e seria capaz de acabar com todas as guerras. Apesar disso, Tesla nunca mostrou publicamente o projeto dessa arma. Essas falas de Tesla sobre esse projeto surgiram pouco tempo antes do início da Segunda Guerra Mundial. Antes mesmo dela começar, com a ameaça nazista se intensificando, os habitantes da terra natal de Tesla, a até então Iugoslávia, clamavam para o inventor voltar para casa e instalar a tal Teleforce no país para defendê-lo. E após a morte de Tesla, o seu sobrinho, o Sava Kosanović, que era embaixador da Iugoslávia nos Estados Unidos, havia tomado posse dos pertences do tio por ser seu herdeiro, incluindo projetos do inventor. Porém, o governo dos Estados Unidos, que temiam já durante a guerra a possibilidade de os alemães construírem essa arma primeiro, confiscaram os pertences de Tesla e até consideraram prender o seu sobrinho, por suspeitas que ele poderia ser um espião. Agora, possuindo os projetos de Tesla, os americanos colocaram um especialista do MIT para avaliar os materiais deixados pelo inventor. Esse especialista, no entanto, teria considerado o conteúdo sobre o raio como puramente especulativo, sem nenhum método funcional descrito nos documentos sobre esse tal Teleforce. Logo, a arma de Tesla que poderia, teoricamente, encerrar todas as guerras nunca foi construída. Contudo, armas semelhantes ao Teleforce apareceram nos anos seguintes na ficção, sendo um elemento muito visto em histórias de ficção científica, incluindo uma das armas mais icônicas da cultura pop, a Estrela da Morte de Star Wars.
Avançando um pouco no tempo, encontramos alguns projetos de espaçonaves que usariam energia nuclear. Esse é o caso do estudo que ficou conhecido como Projeto Orion, que a NASA, a Força Aérea dos Estados Unidos e a DARPA conduziram durante os anos 50 e 60, com o projeto sendo baseado em uma proposta feita em 1947 pelo físico Stanislaw Ulam. O projeto estudava a criação de uma nave que seria impulsionada pelo espaço através de explosões atômicas que seriam produzidas na parte traseira da nave. A nave teria uma placa na parte traseira que ejetaria pequenas cargas nucleares para trás e as detonariam a uma certa distância. Essa explosão seria direcionada para empurrar a placa na traseira da nave, que empurraria o veículo para frente em uma alta velocidade. Um sistema de amortecedores transformaria a pancada de cada explosão em uma aceleração mais suave para a estrutura e tripulação, criando uma nave bem diferente das quais estamos acostumados. Apesar de parecer uma ideia meio estranha, os estudiosos da época o viam como um projeto eficiente. É dito até que a nave poderia chegar a mais de 59 milhões de quilômetros por hora. Com ela, poderíamos chegar em Marte em muito pouco tempo. Também existindo a possibilidade desse projeto ser o começo da exploração que iria além do sistema solar. O projeto Orion teve a participação de grandes mentes, como os físicos Freeman Dyson e Ted Taylor. Porém, se esse projeto está nesse vídeo, é certo que ele nunca foi concluído, e uma nave movida com explosões nucleares nunca foi testada de fato. O projeto Orion foi abandonado por uma série de fatores, incluindo um tratado assinado em 1963 entre os Estados Unidos e a União Soviética, que proibia explosões nucleares no espaço, inviabilizando testar essa espaçonave. Um estudo parecido foi o que ficou conhecido como o Projeto Daedalus, que foi conduzido pela Sociedade Interplanetária Britânica entre 1973 a 1978, que tinha a ideia de criar uma sonda espacial que poderia encurtar a viagem interestelar. A sonda pensada seria um veículo não tripulado e estava sendo projetada para alcançar a estrela de Barnard, que fica cerca de 5,9 anos-luz da Terra em apenas 50 anos, ou seja, um período de tempo dentro da expectativa de vida de um ser humano, o que ainda hoje parece impossível. Não é à toa que dentro do projeto eles analisavam como essa sonda poderia ser feita com a tecnologia existente em um futuro próximo. Essa sonda seria movida através do processo do confinamento inercial, um método de fusão nuclear onde pastilhas de hélio 3 seriam comprimidas por feixes de elétrons para gerar pequenas explosões de fusão que impulsionariam a sonda em uma velocidade inicial de até 7,1% da velocidade da luz. O que pode não parecer, mas já é muita coisa. A estrela Barnard foi escolhida já que, além dela estar relativamente próxima à Terra, ela poderia ter algum planeta que faz parte de seu sistema. Hoje sabemos, a partir de um estudo bem recente feito entre 2024 e 2025, que existem pelo menos 4 planetas que orbitam essa estrela. A sonda não seria projetada para entrar em órbita quando chegasse no sistema da estrela Barnard. Ela na verdade faria uma espécie de sobrevoo próximo à estrela para coletar dados em uma rápida passagem. O projeto Daedalus nunca foi posto em prática, mas ele é lembrado como um dos primeiros projetos que colocavam medições detalhadas para um objeto que faria uma viagem interestelar, levando em conta sua hipotética massa, energia, comprimento e velocidade. Alguns anos após o fim do projeto Daedalus, outro projeto foi criado inspirado nele, o projeto Icarus, que começou em 2009 e também trabalhava com uma sonda movida à fusão nuclear, sendo pensado como uma versão mais realista do projeto Daedalus, com a expectativa de chegar até a estrela Barnard em 100 anos ao invés de 50.
E agora, falando sobre tecnologias arquitetônicas que não saíram do papel, temos conceitos como o das seasteadings, um nome dado à ideia de criar assentamentos permanentes em alto mar, em águas internacionais. Esse assentamento pode ser uma ilha artificial ou mesmo uma cidade que flutua no mar, em cima de uma plataforma. Essa cidade no meio do mar poderia ser projetada para ser autossustentável e até se organizar politicamente sozinha, e no futuro ser considerada uma nação soberana. Essa possível cidade seria bastante complexa, tendo uma infraestrutura semelhante às cidades que conhecemos, tendo endereços definidos e serviços como hospitais, mercados, escolas, universidades e por aí vai. A inspiração para essa ideia dos seasteadings vem de culturas do leste asiático que viviam sobre as águas, como é o caso do povo Tanka da China, um grupo de pessoas consideradas párias pela sociedade que criaram a cultura de viver em barcos ou juncos próximo aos portos, o que faz eles também serem popularmente conhecidos como boat dwellers, ou os moradores de barcos, além, é claro, da cidade de Veneza, que foi construída acima de uma lagoa. O principal fator político que é levantado em relação a seasteadings é a possibilidade de explorar nelas novas regras, modelos econômicos e sistemas políticos, podendo se tornar uma espécie de laboratório social. Obviamente, uma seasteading nunca foi construída, afinal existem uma série de questões administrativas e de engenharia que impede que isso aconteça, como o custo elevado da construção e manutenção, ou mesmo a dificuldade para ter o reconhecimento legal como uma nação soberana, e também questões como o saneamento básico, que pode inclusive, se mal implementado, trazer danos ambientais graves. Quero dizer, a própria construção dessas coisas no meio do mar já seria por si só algo que poderia causar grandes danos ao meio ambiente. Apesar de nunca ter sido construído, alguns traçam paralelos com uma micronação que realmente existe próxima à Inglaterra, o Principado de Sealand, uma das micronações mais conhecidas, que foi criada em 1967 sobre uma plataforma naval no sudeste da Grã-Bretanha, pelo major britânico Patrick Roy Bates, que transformou essa plataforma em uma nação não reconhecida. Apesar da comparação, Sealand está muito longe de ter os requisitos para ser considerada uma seasteading. Mas um outro projeto bem ousado nessa área é o Analema Tower, que parece algo que você veria em algum desenho animado bem viajado. Esse é o nome de um projeto arquitetônico para o possível maior arranha-céu do mundo, que não seria construído como qualquer outro arranha-céu. Na verdade, esse grande edifício estaria pendurado em um asteroide geoestacionário. Sim, um prédio pendurado em um asteroide. Segundo a proposta para a Analema Tower, essa grande torre estaria de cabeça para baixo, presa por cabos resistentes a um asteroide que estaria estacionado em um ponto fixo na atmosfera do planeta, a cerca de 50 mil quilômetros do solo. A Analema Tower serviria como uma grande cidade vertical, possuindo lojas, escritórios, jardins e residências, com ela sendo planejada para ter cerca de 32 mil metros de altura. A concepção dessa ideia surgiu recentemente, em 2016, e foi projetada pela Clouds Architecture Office, e obviamente permanece apenas como uma ideia maluca. Agora eu gostaria de reservar essa parte final do vídeo para falar sobre algumas patentes que documentam mecanismos e tecnologias bem futuristas e até distópicas. Para quem não sabe, uma patente é um título de propriedade temporária concedido por algum governo de um país a inventores ou empresas que projetaram alguma invenção e serve para garantir a esse inventor ou empresa o direito de produzir e comercializar aquela tecnologia que eles inventaram, impedindo que terceiros possam explorar a sua criação sem consentimento. A maioria das coisas que são patenteadas são bem normais, só sendo um documento que descreve o que aquilo faz exatamente. Mas existem algumas, especialmente lá nos Estados Unidos, que parecem terem saído de uma história
história de ficção científica. Esse é o caso, por exemplo, de patentes feitas por um inventor americano chamado John Quincy St. Clair, que é conhecido nesse meio por ter diversas patentes estranhas que parecem impossíveis de serem aplicadas na vida real. Não é à toa que elas só ficaram nas patentes mesmo. Temos, por exemplo, a patente que tem esse código e o título Sistema de Treinamento para Andar através de Paredes. Sim, o que essa patente propõe é bem absurdo, te transformar em uma lince negra da vida real. John St. Clair descreve nela, em um texto com muitos jargões pseudocientíficos, uma forma de uma pessoa treinar para acumular o que ele chama de energia do hiperespaço, que permite que essa pessoa consiga alterar a estrutura atômica do seu corpo para conseguir atravessar objetos sólidos. Sim, alguém tentou patentear isso. Essa patente, assim como outras que eu irei comentar em seguida, possuem algumas imagens que servem para compreender melhor como essa ideia funciona, mas que deixa ela ainda mais confusa. Outra patente desse tal John St. Clair é a chamada amplificador de visão remota. Ele descreve nessa patente um aparato que conectaria o seu, entre aspas, olho espiritual a uma geometria tetraédrica do subespaço, para que você pudesse ver coisas distantes de seu corpo e até ver o futuro e o passado, algo bem ambicioso. O dispositivo usaria um arranjo complexo de bobinas e campos magnéticos rotativos para criar uma bolha que interage com o campo energético do cérebro humano, permitindo que a consciência se projete para fora do corpo, como se fosse uma projeção astral mesmo. Agora, não me pergunte o que é uma geometria tetraédrica do subespaço, porque eu também não entendi essa parte. Temos também a patente chamada manipulação do sistema nervoso por campos eletromagnéticos. Essa patente foi criada por Hendrikus de Luz e propõe um método para manipular as pessoas através da televisão, mas não exatamente através do conteúdo que é transmitido, mas sim a partir de campos eletromagnéticos pulsados gerados pelo monitor da televisão, que poderiam influenciar o sistema nervoso da pessoa que estivesse assistindo à TV. Segundo o texto da patente, certos monitores, especialmente aqueles antigos de tubo, conhecidos também como CRT, emitem pulsos eletromagnéticos. E se esses pulsos forem modificados para uma frequência muito específica, eles podem criar uma ressonância sensorial na pele humana, alterando o estado fisiológico do usuário, podendo assim causar relaxamento, sonolência ou até mesmo excitação sexual sem que a pessoa perceba. Apesar da ideia dessa patente em específico nunca ter sido posta em prática, a existência de ideias como essa alimentam conspirações que falam que governos ou outras instituições possam estar manipulando as pessoas através das telas, por meio de impulsos que são imperceptíveis. Por fim, temos uma patente que descreve uma ideia que você provavelmente já viu em algum filme ou coisa parecida, sendo a patente chamada Método de Gravação e Preservação da Alma Humana para a Imortalidade Humana. Essa patente foi criada pelo cientista russo-americano Alexander Alexandrovich Bolokhin e descreve a ideia de que o que chamamos de alma é apenas informação presente no nosso cérebro. Informação essa que define o que nós somos e que foi construída a partir de todas as nossas vivências. Logo, segundo ele, seria possível reescrever toda essa informação e preservá-la em chips, imortalizando assim a, entre aspas, alma humana. Esse método presente na patente descreve gravar continuamente tudo o que a pessoa vê em vídeo e o que ela diz e ouve em áudio, transformando toda a sua vida em um grande Big Brother particular. Também gravar as posições do corpo da pessoa, além das horas e das datas em que essas coisas aconteceram. Isso seria possível colocando uma microcâmera de vídeo na cabeça da pessoa,
um microfone no corpo e vários microsensores para monitorar as condições físicas e fisiológicas, podendo também gravar impulsos e oscilações cerebrais para capturar mais diretamente os padrões de atividade neural do indivíduo. O objetivo, após gravar toda a vida da pessoa, é usar os dados armazenados e os registros de impulsos cerebrais para emular um cérebro artificial da pessoa em chips eletrônicos. Na visão do inventor, essa mente modelada constituiria a alma humana preservada, possibilitando uma espécie de imortalidade digital, mesmo após a falência do corpo biológico. Uma ideia que cai no campo do transhumanismo. Não é preciso dizer que essa ideia é bem controversa e levanta debate sobre o que realmente pode ser considerado a alma humana, e se uma cópia exata sua, alimentada com todas as suas memórias, pode realmente ser considerado você ou apenas um simulacro. Então eu acho que é isso. Essas foram algumas tecnologias que não existem. E provavelmente nunca existirão, ou existirão, quem sabe. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de comentar aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso, eu espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais!